Bom pessoal, estou aqui para gravar mais um review e esse review ele vai estar relacionado a um livro que li recentemente, um livro que trata e aborda as questões vinculadas à política. Bem verdade que é um assunto que se faz sempre necessário que nós possamos estar consultando, compreender melhor, o que é que vem a ser a política, como é que nós possamos ser pessoas que trabalhem de maneira mais ativa, nas questões políticas. Então, qual é o livro que eu gostaria de compartilhar, de falar um pouco com vocês sobre a minha leitura? O livro é Visões e Ilusões Políticas, lançado pela editora Vida Nova, e tem como subtema uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas de David Kouzes, ou Casas, alguma coisa assim, não sei muito bem pronunciar, o nome do autor. Então, é um livro bastante interessante, que o autor ele vai se propor a apresentar os principais sistemas políticos, bem como também defender aquilo que ele entende como sendo um sistema de governo mais propício, para aqueles que são cristãos. Nós vamos encontrar aqui 9 capítulos, o autor vai desenvolver as suas ideias nesses novos capítulos, e o livro ele conta aproximadamente com 350 páginas. Então vamos falar um pouco de forma resumida sobre os pontos abordados pelo autor. Inicialmente ele vai fazer uma introdução, onde aqui ele vai deixar claro o que é que ele compreende como ideologia, como a ideologia está vinculada a um sistema religioso e como esse mesmo acaba culminando em idolatria. Então ele vai destrinçar esse conceito, ele vai também defender que tecnicamente a gente não tem como distinguir os pensamentos de direita e os pensamentos de esquerda. Ele vai tecer alguns argumentos para não se basear apenas nessa dualidade. E feito isso, feita essa introdução, que é muito importante para situar as ideias dele e o que é que ele quer apresentar enquanto ideologias dentro de cada sistema político, é o que ele vai fazer nos próximos 5 capítulos. Ele vai mostrar os principais sistemas e mostrar quais são os aspectos ideológicos que estão como fundo, como base nesses sistemas. Em primeiro lugar, ele apresenta o liberalismo, e aí ele traz como subtema, como base do liberalismo, a soberania do indivíduo. E ele vai mostrar de que maneira essa soberania do indivíduo ela se torna uma ideologia. E ele vai mostrar o desenvolvimento do liberalismo, as fases do liberalismo, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos do liberalismo, o que é que o liberalismo ele entende por bem e o que é que ele procura combater. Além do mais, um detalhe que eu não coloquei é que em cada posição dessa ele vai mostrar que esses sistemas políticos, eles pegam algo bom, seguro como sua bandeira, e como seu antagonismo ele vai identificar algo como sendo mal, que ele precisa combater. E aí, de certa maneira, isso mostra um pensamento religioso dentro desses sistemas, mas que o Kouzes ele vai digamos, destrinchar melhor essas ideias. Então, nesse segundo capítulo, ele vai apresentar o liberalismo, quais são os seus avanços, o que é que ele defende, como eu já havia falado. Depois de apresentar o pensamento liberal, ele vai para o terceiro capítulo e o segundo sistema político, o sistema de governo, que é o conservadorismo. E aqui ele vai enfocar a história como fontes das normas. Então, de que maneira isso se torna também uma ideologia.
Ele vai mostrar o desenvolvimento do conservadorismo, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que é que o conservadorismo entende como sendo bom e o que é que o conservadorismo associa como sendo mal. O que é que esse sistema, né? Em todos os sistemas também ele vai mostrar como é que esses sistemas eles se colocam na posição de salvadores e aquilo que eles entendem como sendo o pecado. É uma leitura bastante interessante que o Tecoses ele faz desses sistemas políticos. No quarto capítulo ele vai apresentar o terceiro sistema de governo, que seria o nacionalismo, e aqui um ponto que pode se tornar ideológico seria a nação deificada, né? Ou seja, a nação ocupando o lugar de Deus, a nação na condição de divindade. E ele também vai mostrar os pontos positivos e os pontos negativos do nacionalismo, o que é que o nacionalismo entende por pecado, o que é que o nacionalismo entende como sendo vinculado à salvação, qual a relação, né, do cristão com esses sistemas. Em quinto lugar, né, no quinto capítulo, ele vai apresentar o quarto sistema, que é a democracia. Vox Populi, Vox Dei. Né? Vox Populi, Vox Dei. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Esse é um lema básico da democracia. E ele vai mostrar como que esse lema em si ele pode se tornar uma ideologia. Ele vai mostrar também como é que a democracia ela se estrutura, quais são as crenças que ela tem, como é que se deu o seu desenvolvimento, de forma, claro, bem resumida, né, pelo tamanho do livro, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que é que ela entende como sendo pecado, o que é que ela entende como sendo salvação. E no sexto capítulo, e o quinto sistema de governo apresentado, é o socialismo, ou seja, a salvação pela propriedade comum. Então ele vai explanar, né, um pouco mais sobre essa questão, né, sobre a relação do socialismo e a propriedade comum. Ele vai desenvolver algumas ideias do socialismo, vai mostrar seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ele vai falar a visão de Karl Marx e o marxismo, né, ele tenta abordar esses dois pontos. Fora outras questões também que ele vai tratar no socialismo. Feito isso, né, apresentado esses 5 sistemas de governo, ele vai passar agora para o sétimo capítulo, onde ele propõe transcender todas essas ideologias, onde ele propõe ir além dessas ideologias, e ele vai defender a perspectiva do pluralismo social, né? A ideia de que é preciso ter uma pluralidade dentro da sociedade de ideias que muitas vezes são ideias divergentes. Ele vai começar aqui a abordar a resposta cristã, né, esses 5 sistemas de governo, a ideia de cosmovisão, enfocando a criação, a queda e a redenção. Vai mostrar a ordem da criação, né, a importância de se entender esse ordenamento da criação, o discernimento espiritual, né, que vai ser necessário para discernir o pluralismo e a pluriformidade. Quando ele faz isso, né, esse ponto de ir além dessas ideologias, ele vai para o oitavo capítulo, onde ele vai mostrar uma alternativa que, do ponto de vista dele, seria não ideológica. Né? Ele vai defender agora quais seriam as saídas para os sistemas anteriormente abordados. E ele vai traçar 2 abordagens cristãs, uma abordagem na perspectiva católica e outra abordagem na perspectiva da teologia reformada, né, tendo por base Calvino, Abraham Kuyper e Hermann Doyerde. Eu não sei muito pronunciar, né, o termo de Doyerde, fora outros também que ele apresenta. E por fim, no capítulo 9, ele vai mostrar qual deve ser o verdadeiro papel do Estado, qual é a missão do Estado, que é promover a justiça no mundo de Deus. Então, se você quer compreender melhor sobre as questões políticas de uma maneira mais crítica, esse é o livro que eu vos indico, né? Visões e Ilusões Políticas. É um livro bastante interessante que vai lhe ajudar muito nas questões vinculadas à política. Então, até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.